A navegação anônima, pessoal, é um recurso, tá certo? Que permite o usuário navegar pela internet sem que o navegador armazene os dados sobre as suas atividades realizadas na internet. Ou seja, é uma navegação privada, é uma navegação sem deixar rastros, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente está navegando na internet no modo comum, no modo normal, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente acessa, certo? Ele guarda lá, por exemplo, no histórico, né? Quando a gente, por exemplo, digita o login, digita uma senha para acessar, por exemplo, o Gmail, né? Que é o serviço de e-mail, né? Ele salva lá. E aí, da próxima vez que você acessa o Gmail, você não precisa mais digitar seu login e sua senha, que já está salvo, né? Existe também um outro conceito que está relacionado, por exemplo, com o armazenamento de informações que você forneceu quando estava navegando uma página, que é o caso, por exemplo, dos cookies. Então, tudo isso é guardado durante o processo de navegação. Quando você está, né, no modo de navegação anônima, nada disso é guardado, pessoal. Nada disso é armazenado. Então, é um tipo de navegação onde você não deixa vestígios por onde você passou, por exemplo, quando estava navegando, tá certo? E aí, todos os três navegadores, eles têm esse modo de navegação anônima, né? Por exemplo, o Google Chrome, o nome desse recurso no Google Chrome é chamado de nova janela anônima, tá certo? No Firefox, esse recurso é chamado de nova janela privativa. E no Edge é chamado de nova janela in private. Então, tem os três recursos, tem o mesmo recurso nos três navegadores, só muda, né, vamos dizer assim, o nome do recurso, tá certo? Nós temos a palavra anônima aqui no Chrome, privativa aqui no Firefox e in private aqui no Edge. A tecla de atalho também muda, certo? A tecla de atalho é Ctrl Shift N no Google Chrome, é Ctrl Shift P no Firefox e no novo Edge, né, vamos dizer assim, na versão que foi lançada agora em janeiro de 2020, a tecla de atalho que antes era Ctrl Shift P, certo? Por isso que quando a gente está resolvendo questões de informática, dependendo do tipo de questão, ela se torna obsoleta. Hoje, na nova versão do Edge, a versão de janeiro de 2020, a tecla de atalho é Ctrl Shift N, ou seja, é a mesma do Google Chrome, tá certo? Ele é muito parecido com o Google Chrome. Até a tecla de atalho eles mudaram, vai ficar mais parecido ainda. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, conforme eu havia comentado para vocês, quando você está no modo navegação anônima, ele não salva e nem armazena o histórico de navegação, não armazena os cookies, né? Dados de sites, né? Informações fornecidas em formulários, nada disso ele salva, né? Os endereços dos sites que você digitou, né? No entanto, a navegação ela é visível para os sites que você visita, ok? Seu empregador, né? A empresa do qual você trabalha, a escola, se você estiver acessando pela escola, e o seu provedor de acesso. Não ache que você, no modo de navegação anônimo, vai ficar, por exemplo, oculto para o seu provedor, né? E tudo que você fizer não vai ser, por exemplo, visível. Vai sim. Não confundir, né, o modo de navegação anônima com uma navegação, por exemplo, invisível para, né, por exemplo, quem provê acesso a você. Não é nada disso. E outra coisa, também não confundir com a navegação segura. A navegação segura é a navegação onde a transação ela é criptografada, né, e você tem o uso de certificado digital. Aqui não, o modo de navegação segura não tem nada a ver. O modo de navegação segura é um modo de navegação, o modo de navegação, o modo de navegação anônimo é um modo de navegação onde o usuário vai acessar normalmente, certo? Só que, por exemplo, na hora que ele fechar, por exemplo, a janela do navegador, não vai ficar salvo senhas, não vai ficar salvo logins, né? Não vai ficar salvo histórico, não vai ficar salvo cookies, nada disso, tá certo? Ou seja, quem for acessar posteriormente e quiser de repente fazer algum tipo
né, de auditoria para verificar o que foi que você andou acessando, ela não vai saber porque tudo que você fez, nada ficou salvo no computador. Você pode mostrar na prática? Posso, vamos mostrar na prática aqui para vocês. Ó. Por exemplo, Fundação, eu vou clicar aqui e vou acessar o site, por exemplo, do Instagram, tá certo? Vou acessar o site do Instagram, acessei aqui o site do Instagram, pessoal, para mostrar para vocês aqui, ó. Estou no site do Instagram. Se eu, por acaso, der um Ctrl H aqui agora, ó, se eu der um Ctrl H, ele vai me mostrar que eu acessei o site do Instagram. Tá certo? Mas eu quero acessar determinados sites, né, sem deixar rastro, sem deixar vestígio. Eu vou apagar aqui, ó, o site do Instagram e vou fechar aqui e vou acessar agora, né, a janela do navegador no modo de navegação anônima, no caso Ctrl Shift N aqui, ó. Certo? Estou no modo anônimo aqui, ó. E vou acessar de novo o Instagram aqui, ó. .instagram.com. Certo? Então, eu abri aqui o Instagram. Ó, para vocês terem uma ideia, ó, quando eu abri lá na outra janela, ele já tinha salvo o meu login e minha senha do Instagram. Aqui não, ele está pedindo novamente. Tá certo? De toda forma, se eu der um Ctrl H aqui agora, ó, se eu der um Ctrl H, deixa eu fechar aqui. Deixa eu atualizar aqui que eu tinha fechado, né? Eu tinha, ó, ele não mostra aqui, ó, o site do Instagram que eu tinha acessado. Tá certo? Ó, vou acessar aqui agora o Facebook aqui, ó. Por exemplo, o Facebook, uma outra rede social. Acessei aqui os Facebook. Tá certo? Vou voltar para cá, ó, vou dar um atualizar, ó. E ele não mostra que eu acessei o Facebook. Quer dizer, é só para exemplificar, né? Mas ele faz tudo isso aqui, pessoal, não só com o histórico, tá certo? E vocês viram que ele não armazenou. Mas ele também não armazena cookies, ele também não armazena informações que você digitou em formulários, ele não armazena dados de sites, ele não armazena senhas. Mas isso não significa que ele não seja visível. Ele é visível sim a todos os sites que você acessa, tá certo? Você vai acessar normalmente seu Gmail, você vai digitar o seu login e sua senha. A diferença é que quando você for acessar novamente, ele vai pedir novamente. Tá certo? Então, por exemplo, esse tipo de modo de navegação anônima é interessante porque muitas vezes você precisa acessar algum recurso em um computador de terceiro que não é o seu. Então, é sempre aconselhado que você abra, certo, o computador no modo de navegação anônima para poder acessar qualquer recurso. Porque quando você fechar a janela, ele não grava nada, não salva nada. Não tem o perigo de você esquecer de fechar e alguém conseguir acessar, por exemplo, uma conta do seu e-mail ou então uma conta sua de uma rede social, coisas do tipo. Tranquilo?